Então, continuando a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 8, capítulo 5. O título do capítulo: Os semideuses recorrem à proteção divina. E nós vamos ler todos os versos, também também aqui o resumo dado por Srila Prabhupada. Este capítulo descreve o quinto e o sexto manos, e também delineia as orações dos semideuses e a maldição proferida por Durvasa Muni. Tamasa, o quarto mano, cuja descrição fora feita anteriormente, era irmão de Raivata, que se tornou o quinto mano. Entre os filhos de Raivata havia Arjuna, Bali e Vindhya. Durante o reinado deste mano, Indra, o rei dos céus, era conhecido como Vibhu. Entre os semideuses estavam os Bhuttarayas, e entre os 7 rishis contava-se com Hiranyaroma, Vedashira e Urdhvabahu. Através de sua esposa Vikuntha, o rishi conhecido como Shubhra gerou a suprema personalidade de Deus, Vaikuntha. A pedido de Ramadevi, esta suprema personalidade de Deus manifestou um planeta Vaikuntha. Seu poder e atividades são mencionados no terceiro canto. O sexto mano foi Chakshusha, filho de Chakshu Manu. Entre os filhos do sexto mano estavam Puru, Purusha e Sudyumna. Durante o reinado deste mano, Mantradruma foi Indra, o rei dos planetas celestiais. Entre os semideuses figuravam os Apyas, e entre os 7 rishis estavam Ravishman e Viraka. A esposa de Vairaja, cujo nome era Devasambhuti, deu à luz Adita, uma encarnação da suprema personalidade de Deus. Esse Adita assumindo a forma de uma tartaruga e sustentando sobre suas costas a montanha conhecida como Mandara, bateu o oceano e produziu o néctar destinado aos semideuses. Maharaj Parikshit estava muito ansioso por ouvir sobre a batedura que ocorreu no oceano, e, portanto, Shukadeva Goswami começou a explicar-lhe como os semideuses, tendo sido amaldiçoados por Durvasa Muni, foram derrotados na batalha pelos Asuras. Ao ficarem desprovidos de seu reino celestial, os semideuses dirigiram-se à casa de conferências do Senhor Brahma e informaram-lhe o que havia acontecido. Brahma, então, juntamente com todos os semideuses, foi à praia do Oceano de Leite e ofereceu orações a Kshirodakshai Vishnu. Aqui nós temos a tradição de fazer a leitura de todos os versos seguidos. Nós começamos isso antes do quinto canto, ou do quarto canto, quando o Prabhupada começa a fazer os resumos, como agora. Agora a Prabhupada começa a fazer os resumos, né, no quarto canto, a Prabhupada começa a fazer os resumos de todos os capítulos. Mas nós começamos, antes nós líamos todos os versos de uma vez só. Inclusive aqui tínhamos a tradição de, além de ler todos os versos, nos reunir para um café da manhã nesse dia. Então a gente lia todos os versos e fazia um café da manhã condominial. Não é comunitário, mas condominial, assim, de todo o condomínio. E era bem bacana, todo mundo levava pressada, a gente se reunia depois de ler tudo e fazia. Mas foi ficando imprático, como sempre, a vida material exige muito, e os horários, todo mundo tem que sair 6h30, 7 horas da manhã para trabalhar, essas coisas. Então, com isso, a gente foi parando e terminou parando completamente. Mas hoje não vai ter o café da manhã comunitário ou condominial, mas vai ter outro café da manhã na nossa capacidade. E aqui nós vamos ler, então, todos os versos, pelo menos. Isso nos ajuda a nos localizar dentro do universo do capítulo. Esse capítulo, os semideuses recorrem à proteção divina. O tema Mano é um tema do Bhagavatam, um dos temas do Bhagavatam. Então, Parikshit Maharaj queria conhecer as diferentes eras dirigidas pelos manos. Então ele faz perguntas e as respostas compõem o Bhagavatam, que, como
o resumo do capítulo explica, se falou do quinto mano, do sexto mano e por aí. A gente viu com muitos nomes que são novos para a gente e tal. Então agora nós vamos ler todos os versos seguidos e depois, a partir de amanhã, retornamos ao primeiro verso com significados. Shukadeva Goswami continuou: Ó rei, descrevi-te os passatempos de Gajendra Mokshana. Ouvi-los denota atitude piedosa. Quem ouve essas atividades do Senhor pode livrar-se de todas as reações pecaminosas. Agora, por favor, presta atenção enquanto descrevo Raivata Manu. O irmão de Tamasa Manu foi o quinto Manu, chamado Raivata. Seus filhos eram encabeçados por Arjuna, Bali e Vindhya. Ó rei, no milênio de Raivata Manu, o rei dos céus era conhecido como Vibhu. Entre os semideuses figuravam os Bhutarayas, e entre os 7 Brahmanas que ocupavam os 7 planetas estavam Hiranyaroma, Vedashira e Urdhva Bahu. Do contato de Shubra com sua esposa Vikuntha, apareceu a suprema personalidade de Deus, Vaikuntha, juntamente com os semideuses que eram suas expansões plenárias pessoais. Só para satisfazer a deusa da fortuna, a suprema personalidade de Deus, Vaikuntha, a pedido dela, criou outro planeta, Vaikuntha, que é adorado por todos. Embora as atividades grandiosas e as qualidades transcendentais das várias encarnações da suprema personalidade de Deus sejam maravilhosamente descritas, às vezes somos incapazes de compreendê-las. Entretanto, para o Senhor Vishnu, tudo é possível. Se alguém pudesse contar os átomos existentes no universo, então poderia contar as qualidades da suprema personalidade de Deus. Mas acontece que ninguém pode contar os átomos do universo, e tampouco pode alguém contar as qualidades transcendentais do Senhor. O filho de Chakshu, conhecido como Chakshusha, foi o sexto Manu. Ele tinha muitos filhos, encabeçados por Puru, Purusha e Sudyumna. Durante o reinado de Chakshusha Manu, o rei dos céus era conhecido como Mantra Druma. Entre os semideuses contava-se com os Apyas, e entre os grandes sábios estavam Ravishman e Viraka. Neste sexto milênio do Manvantara, o Senhor Vishnu, o mestre do universo, apareceu sob sua expansão parcial. Ele foi gerado por Vairaja, no ventre da esposa dele, Devasambhuti, e seu nome era Adita. Batendo o oceano de leite, Adita produziu néctar destinado aos semideuses. Sob a forma de tartaruga, ele movia-se para lá e para cá, carregando sobre suas costas a grande montanha conhecida como Mandara. O rei Parikshit perguntou: Ó grande Brahmana Shukadeva Goswami, por que e como o Senhor Vishnu bateu o oceano de leite? Por que razão ele permaneceu na água como uma tartaruga e sustentou a montanha Mandara? Como os semideuses obtiveram o néctar e que outras coisas foram produzidas através da batedura do oceano? Por favor, descreve todas essas maravilhosas atividades do Senhor. Meu coração está perturbado pelas 3 condições miseráveis da vida material. Ainda não está saciado de ouvir-te descrever as gloriosas atividades do Senhor, a suprema personalidade de Deus, que é o mestre dos devotos. Sri Suta Goswami disse: Ó Brahmanas eruditos reunidos aqui em Naimisharanya, quando foi assim interpelado pelo rei, Shukadeva Goswami, o filho de Dwapayana, congratulou-se com ele e então esforçou-se para continuar descrevendo as glórias da suprema personalidade de Deus. Shukadeva Goswami disse: Quando os asuras, com suas armas serpentinas, atacaram os semideuses e lutaram severamente com eles, muitos semideuses tombaram e perderam suas vidas. Na verdade, eles não puderam ganhar novo alento. Naquela época, ó rei, os semideuses haviam sido amaldiçoados por Durvasa Muni. Os 3 mundos estavam paupérrimos e, portanto, as cerimônias ritualísticas não podiam ser realizadas. As consequências disso eram muito funestas. O Senhor Indra, Varuna e os outros semideuses
Varuna e os outros semideuses, vendo suas vidas em tal estado, consultaram-se mutuamente, mas não puderam encontrar nenhuma solução. Então, todos os semideuses reuniram-se e juntos foram ao pico da montanha Sumeru. Lá, na Assembleia do Senhor Brahma, prostraram-se para oferecer a este suas reverências, e então informaram-no de todos os episódios que haviam ocorrido. Ao perceber que os semideuses estavam desprestigiados e sem força, e que os três mundos, consequentemente, estavam desprovidos de ventura, e ao perceber que os semideuses estavam em situação calamitosa, ao passo que todos os demônios prosperavam, o Senhor Brahma, que excede todos os semideuses e é muito poderoso, concentrou sua mente na Suprema Personalidade de Deus. Sentindo-se então encorajado, ele ficou com o rosto brilhante e dirigiu aos semideuses as seguintes palavras. O Senhor Brahma disse: Eu, o Senhor Shiva, todos vós que sois semideuses, os demônios, as entidades vivas nascidas da transpiração, as entidades vivas nascidas de ovos, as árvores e plantas que brotam da terra, e as entidades vivas nascidas de embriões, todos vimos do Senhor Supremo, de sua encarnação de Rajaguna, Senhor Brahma, o Gunavatara, e dos grandes sábios, rishis, que são minhas partes. Portanto, dirijamo-nos ao Senhor Supremo e refugiemo-nos em seus pés de lótus. Para a Suprema Personalidade de Deus, ninguém está marcado para morrer. Ninguém precisa de proteção especial. Ninguém deve ser desprezado e ninguém deve ser adorado. Entretanto, em prol da criação, manutenção e aniquilação impostas pelo tempo, ele aceita diferentes formas de encarnações que respondem pelo modo da bondade, paixão ou ignorância. Chegou então a hora de promover o modo da bondade das entidades vivas que aceitaram corpos materiais. O modo da bondade destina-se a estabelecer a regra do Senhor Supremo, a qual manterá a criação existindo. Portanto, este é o momento oportuno para que se aceite o refúgio da Suprema Personalidade de Deus. Como ele é, por natureza, muito bondoso para os semideuses e querido por eles, de certo, conceder-nos-á boa fortuna. Ó Maharaj Parikshit, subjugador de todos os inimigos, depois que terminou de dirigir a palavra aos semideuses, o Senhor Brahma levou-os consigo para a morada da Suprema Personalidade de Deus, que está além deste mundo material. A morada do Senhor está situada numa ilha chamada Shwetadvipa, que se encontra no Oceano de Leite. Lá, em Shwetadvipa, o Senhor Brahma ofereceu orações à Suprema Personalidade de Deus, muito embora jamais tivesse visto o Senhor Supremo. Pelo simples fato de que, através da literatura védica, ficara sabendo acerca da Suprema Personalidade de Deus, o Senhor Brahma, com a mente fixa, ofereceu ao Senhor orações que constavam na literatura e eram aprovadas por essa literatura. O Senhor Brahma disse: Ó Senhor Supremo, ó imutável, ilimitada e suprema verdade, sois a origem de tudo, sendo onipenetrante, estais nos corações de todos e também no átomo. Não tendes qualidades materiais. Na verdade, sois inconcebível. A mente não pode depreender-vos através da especulação, e as palavras não conseguem descrever-vos. Sois o Mestre Supremo de todos, e, portanto, sois adorável por todos. Oferecemos-vos nossas respeitosas reverências. A Suprema Personalidade de Deus conhece de maneira direta e indireta como é que tudo, inclusive a força viva, a mente e a inteligência, está funcionando sob seu controle. Ele é o iluminador de tudo e não tem ignorância. Ele não possui um corpo material sujeito às reações de atividades anteriores. E ele está livre da ignorância manifesta como parcialidade e educação material. Portanto, refugio-me nos pés de lótus do Senhor Supremo, que é eterno, onipenetrante e tão grande como o céu, e que, em 3 yugas, Satya, Treta e Dwapara,
aparece com 6 opulências. No ciclo de atividades materiais, o corpo material assemelha-se à roda de uma quadriga mental. Os 10 sentidos, 5 para desempenhar ações e 5 para obter conhecimento, e os 5 ares vitais dentro do corpo formam os 15 raios da roda da quadriga. Os 3 modos da natureza, bondade, paixão e ignorância, são os centros de suas atividades. E os 8 ingredientes da natureza, terra, água, fogo, ar, céu, mente, inteligência e falso ego, constituem o aro da roda. Tal como a energia elétrica, a energia material externa move essa roda. Assim, a roda gira muito rapidamente em torno de seu cubo, ou suporte central. A suprema personalidade de Deus, que é a super-alma e a verdade última. Oferecemos a Ele nossas respeitosas reverências. A suprema personalidade de Deus está situado em bondade pura, Shuddha Sattva, e, portanto, ele é Ekavarna, o Omkara Pranava. Porque está além da manifestação cósmica, que é equiparada à escuridão, ele não é visível aos olhos materiais. Entretanto, o tempo ou o espaço não o separam de nós, pois ele está presente em toda parte. Enquanto ele permanece sentado em seu carregador Garuda, aqueles que conseguem libertar-se da agitação adoram-no por meio de poder iógico místico. Ofereçamos-lhe nossas respeitosas reverências. Ninguém pode sobrepujar a energia ilusória, Maya, da Suprema Personalidade de Deus, a qual é tão forte que deixa todos imersos na confusão, fazendo-os perder o senso de compreender o propósito da vida. Esta mesma Maya, entretanto, é subjugada pela Suprema Personalidade de Deus, que a todos governa e que é igualmente disposto com todas as entidades vivas. Ofereçamos-lhe nossas reverências. Como nossos corpos são feitos de Sattva-guna, nós, os semideuses, estamos interna e externamente situados em bondade. Todos os grandes santos também estão nesta mesma posição. Portanto, se nem mesmo nós conseguimos compreender a Suprema Personalidade de Deus, que dizer então daqueles cujas condições corpóreas são das mais insignificantes e que estão situados nos modos da paixão e da ignorância? Como podem eles entender o Senhor? Ofereçamos-lhe nossas respeitosas reverências. Nesta terra existem 4 espécies de entidades vivas, todas as quais são criadas por ele. A criação material repousa em seus pés de lótus. Ele é a grande pessoa suprema, pleno de opulência e poder. Que ele esteja satisfeito conosco. Toda a manifestação cósmica emergiu da água, e é por causa da água que todas as entidades vivas subsistem, vivem e desenvolvem-se. Essa água é nada mais, nada menos do que o sêmen da Suprema Personalidade de Deus. Portanto, que a Suprema Personalidade de Deus, que possui toda essa potência, esteja satisfeito conosco. Soma, a lua, é a fonte dos grãos alimentícios, da força e da longevidade de todos os semideuses. Ele, Soma, também é o Senhor de toda a vegetação e a fonte que propicia a geração de todas as entidades vivas. Como afirmam os estudiosos eruditos, a lua é a mente da Suprema Personalidade de Deus. Que essa Suprema Personalidade de Deus, a fonte de todas as opulências, esteja satisfeito conosco. O fogo, que nasce com o propósito de aceitar as oblações feitas nas cerimônias ritualísticas, é a boca da Suprema Personalidade de Deus. O fogo existe nas profundezas do oceano para produzir riqueza, e ele também está presente no abdômen para digerir o alimento e produzir várias secreções que são importantes para a manutenção do corpo. Que essa supremamente poderosa personalidade de Deus esteja satisfeito conosco. O Deus do Sol marca o caminho da liberação, o qual se chama Artiradivartma.
Ele é a principal fonte através da qual podem se compreender os Vedas. Ele é a morada onde a verdade absoluta pode ser adorada. Ele é a porta da liberação e a fonte da vida eterna, bem como a causa da morte. O Deus do Sol é o olho do Senhor. Que esse Senhor Supremo, que é supremamente opulento, esteja satisfeito conosco. Todas as entidades vivas, móveis e imóveis, recebem do ar sua força vital, sua força física e suas próprias vidas. Todos nós rendemos-nos ao ar para obtermos nossa força vital, exatamente como os servos rendem-se ao imperador. A força vital do ar é gerada da força vital original que existe na Suprema Personalidade de Deus. Que esse Senhor Supremo esteja satisfeito conosco. Que a supremamente poderosa Personalidade de Deus esteja satisfeito conosco. As diferentes direções são geradas de seus ouvidos. Os orifícios do corpo vêm de seu coração, e a força vital, os sentidos, a mente, o ar dentro do corpo e o éter, que é o abrigo do corpo, vêm de seu umbigo. Mahendra, o rei dos céus, foi-lhe gerado do poder do Senhor. Os semideuses foram gerados da misericórdia do Senhor. E o Senhor Shiva foi gerado da ira do Senhor. E o Senhor Brahma de sua inteligência sóbria. Os mantras védicos foram gerados dos orifícios corpóreos do Senhor. E os grandes santos e prajapatis foram gerados de seus órgãos genitais. Que esse supremamente poderoso Senhor fique satisfeito conosco. A deusa da fortuna foi gerada de seu peito, os habitantes de Pitriloka de sua sombra, a religião de seu âmago, e a irreligião, o oposto da religião, de suas costas. Os planetas celestiais geraram-se do topo de sua cabeça, e apsaras, do gozo dos seus sentidos. Que essa supremamente poderosa personalidade de Deus esteja satisfeito conosco. Os brahmanas e o conhecimento védico vêm da boca da suprema personalidade de Deus. Os kshatriyas e a força física vêm de seus braços. Os vaixas e seu perito conhecimento em cultivar o solo e gerar riquezas vêm de suas coxas. E os shudras, que não comungam no conhecimento védico, vêm de seus pés. Que essa suprema personalidade de Deus, que é pleno de poderes, esteja satisfeito conosco. A cobiça é gerada de seu lábio inferior, a afeição de seu lábio superior. O brilho corpóreo de seu nariz, os desejos luxuriosos animalescos de seu sentido tátil, e amarás de suas sobrancelhas, e o tempo eterno de suas pestanas. Que esse Senhor Supremo esteja satisfeito conosco. Todos os homens eruditos dizem que os 5 elementos, o tempo eterno, as atividades fruitivas, os 3 modos da natureza material e as variedades produzidas por esses modos são todos criações de Yoga Maya. Este mundo material, portanto, é extremamente difícil de ser entendido, mas aqueles que são altamente eruditos rejeitaram-no. Que a suprema personalidade de Deus, que controla tudo, esteja satisfeito conosco. Ofereçamos nossas respeitosas reverências à suprema personalidade de Deus, que é completamente silencioso, não está sujeito a realizar esforço e é inteiramente satisfeito com suas próprias conquistas. Seus sentidos não fazem dele um prisioneiro das atividades do mundo material. Na verdade, ao realizar seus passatempos neste mundo material, ele, tal qual o ar, não tem compromisso algum. Ó Suprema Personalidade de Deus, somos rendidos a vós. No entanto, desejamos ver-vos. Por favor, permiti que vossa forma original e vosso sorridente rosto de lótus tornem-se visíveis aos nossos olhos e sejam apreciados pelos nossos outros sentidos. Ó Senhor, ó Suprema Personalidade de Deus, por vosso livre desejo, apareceis em várias encarnações, milênio após milênio, e agis de maneira maravilhosa, realizando atividades incomuns que estão totalmente fora de nossa capacidade. Os karmis vivem ansiosos por acumular riquezas para o gozo de seus sentidos.
e com este propósito eles têm que trabalhar muito arduamente. Entretanto, muito embora trabalhem com afinco, os resultados não são lá muito satisfatórios. Na verdade, às vezes seu trabalho resulta apenas em frustração. Mas os devotos que dedicaram suas vidas a prestar serviço ao Senhor podem alcançar resultados substanciais, sem, para isso, precisarem trabalhar com muito ardor. Esses resultados excedem as expectativas acalentadas pelo devoto. As atividades dedicadas à Suprema Personalidade de Deus, mesmo que realizadas em pequena quantidade, nunca são inúteis. A Suprema Personalidade de Deus, sendo o Pai Supremo, é naturalmente muito querido e está sempre pronto para agir em prol das entidades vivas. Quando alguém rega a raiz de uma árvore, o tronco e os galhos da árvore ficam automaticamente satisfeitos. Igualmente, quando alguém se torna devoto do Senhor Vishnu, seu serviço é realizado para todos, pois o Senhor é a super-alma de todos. Último verso. Meu Senhor, todas as reverências a vós, que sois eterno e estais além dos limites do tempo, manifesto como passado, presente e futuro. Vossas atividades são inconcebíveis. Sois o amo dos três modos da natureza material, e sendo transcendental a todas as qualidades materiais, estais livre da contaminação material. Sois o controlador de todos os três modos da natureza material. Porém, no momento, pendeis para a qualidade da bondade. Permiti que vos ofereçamos nossas respeitosas reverências. É uma experiência interessante, não? Ler tudo de uma vez assim. Nós vimos aqui, por fim, as orações do Senhor Brahma, quando vai até o Oceano de Leite, na ilha de Shvetadvipa. E essas orações do Senhor Brahma são Uttama Shloka, são versos seletos próprios para serem recitados. Prabhupada escolhe orações do Senhor Brahma também, para que essas orações venham integrar a proposta de Sadhana Bhakti que Prabhupada introduziu na ISKCON, através do Brahma Samhita, que é cantado na canção Govinda, Govinda Madhipurusham Tamaham Bhajami. Então essa canção, na hora do Darshan do Govinda, é parte do Brahma Samhita e é parte do sadhana da ISKCON para os devotos, que a ISKCON oferece para os devotos. Então, observem a sensibilidade de Prabhupada. Só isso que eu queria dizer. Foram 50 versos, lemos todos, e é muito bom estar na Associação dos Devotos com a leitura do Bhagavad. Obrigado pela atenção de vocês. Todas as glórias a Srila Prabhupada.